Ai, gente, graças a Deus, hein? Romanos capítulo 15. Vixe. Aqui, ó. Vamos seguir, né? Fez parte aí da meditação, né? Do tempo a sós com Deus, Romanos 14. Então a gente leu 15 para continuar. Vamos ver aí quem é rápido de Bíblia, que a gente vai passar por várias passagens. Até para não pegar no sono também. Então, a gente está aqui hoje nesse acampamento da Crubaía. Meu Deus, aconteceu. É sério, gente. Vocês estão... Eu vou tirar isso aqui do pescoço só. Ui. Um só coração, né? E hoje, no terceiro dia, nós vamos falar para além de nós. Esse é o tema da mensagem, né? E aí, em Romanos capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Vamos aí fazer essa leitura. Eu estou usando a NVI, tá? Se alguém tiver pelo celular, quiser botar NVI. Os mais antigos continuem com a ARC, com a ARA, né, e tudo mais, com a King James, e por aí vai. Vamos lá, Romanos 15, a partir do versículo 1, diz assim: Nós, que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio. Mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Amém? Então, pessoal, para a gente falar um pouquinho sobre para além de nós, mantendo a linha daquilo que nós estamos trazendo sobre ter um só coração aqui, eu vou destacar algumas verdades. E a primeira verdade que a gente pode encontrar nesse texto é que para além de nós significa agradar aos irmãos e não a nós mesmos. A gente já tem falado um pouquinho sobre isso, né? Tanto nas oficinas quanto no TPH, no TPM. E por que é importante a gente fazer isso? Por causa dos versículos 1 e 2, quando ele vai dizer que nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. E aí você vai perceber que na caminhada cristã, o conhecimento e a maturidade espiritual do crente forte não leva ninguém à arrogância. Não leva ninguém ao desprezo do fraco. Antes, ele passa a ter a capacidade de suportar a fraqueza dos outros. E nesse processo que você está ainda além de você, é que você entende que o peso que eu vejo no outro é um peso que eu posso carregar, é um peso que eu posso assumir. E aí quem é rápido, Gálatas capítulo 6. Quem chegar primeiro, diga, cheguei. Não vale no celular. Quem chegou? Chegaram? Alguém? Gálatas 6. Chegou lá, ó. Ela foi a primeira a levantar a mão, ó. Olha lá, ó. Chegou, foi a primeira a levantar. Lê aí, por favor, 1 e o 2. Irmãos, se alguém for compreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Amém. Olha só que interessante. Então veja, à medida que você vai se desenvolvendo na caminhada cristã, vai crescendo, vai aprendendo, é necessário que você vai ter esse momento de você ver a fraqueza do outro, ver o pecado do outro, e o que é que você faz quando você faz isso? Você leva o fardo pesado do outro e assim você cumpre a lei de Cristo. Olha que interessante. A lei de Cristo pode ser cumprida desse modo, levando o fardo um do outro. Agora tem uma pergunta que é polêmica aqui nesse texto. O texto de Romanos 15. Porque ele vai dizer, os fortes levem a carga dos fracos.
Eu pergunto, quem é forte e quem é o fraco nessa história? E aí? Você é quem na fila do pão? Você está de que lado? Aí, ó, o próprio Paulo em Romanos 14 responde isso, não é? Bora lá, volta lá Romanos 14. Vou ler aqui rapidinho do 1 ao 5. Romanos 14, do 1 ao 5 diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Aponta para quem está do lado e diz assim, ó, quem é você? Vamos continuar. Para julgar o servo alheio. É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, e há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Pronto, segura aí. Então, Paulo está fazendo a distinção básica entre gentios e judeus aqui, tá? Que ainda tinha aquela questão do dia da semana, do Shabá, e a questão da purificação lá de Levíticos, que tem a distinção dos animais puros e impuros, né? E aí, nessa grande discussão, o apóstolo Paulo está dizendo que aquele que faz distinção ainda da comida, ou a distinção de dias ainda, é aquele que a gente considera alguém que está amadurecendo ainda na fé. E como é que você, um cristão maduro, experiente, você que já está aí há anos, já lê a Bíblia de cabo a rabo, de frente para trás, diante do Apocalipse, como é que você reage com isso? O que é isso aí? Eu só tenho isso aí? Vixe, muda essa placa aí, mano. Me mostra essa placa, não. O que é que você faz? Você não trata daquilo que é controverso. Você não vai trazer aquilo que pode dividir, aquilo que pode machucar, aquilo que pode fragilizar a fé do seu irmão. E é importante você entender, irmãos, porque quando você diz assim, eu sou forte, e você acaba comendo e bebendo, sabendo que pode fazer alguém tropeçar na fé, então você ainda não entendeu realmente a força que Deus está chamando você para ter. Porque o cristão da consciência forte, ele não esmaga a consciência do fraco. Na verdade, ele fortalece a consciência do fraco. Então, comer e beber pode agradar o paladar, mas aquele que é o cristão, ele precisa agradar a seu irmão. Vou pedir que você abra lá em 1 Coríntios 10, versículo 31. Quem chegar primeiro ganha. Amém. Chegou lá, ó. Foi Cecília ali, ó. Você quer ler, Cecília, ou não? Pode ler? Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazer tudo para a bem. Amém. Continua até o 33, por favor. Não vos tomeis motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos para que sejam salvos. Amém. Então, qual é o seu objetivo? Procurar o bem de muitos para que muitos sejam? Exato. Então, esse texto que a gente leu de 1 Coríntios 10 não é falar sobre aceitação social. Eu quero ser aceito em todos os círculos sociais, então eu vou fazer tudo para agradar a todos. Não. É uma aceitação que fala de salvação. Diz assim, eu vou me esforçar para agradar a todos, para que eu possa, de algum modo, salvar essas pessoas. Paulo vai falar a mesma coisa em 1 Coríntios 3. Então, tem um estudioso que ele vai destacar o fato de que os fortes, eles precisam suportar os fracos. Mas quando a gente fala suportar hoje em dia, é algo bom ou é ruim? Eu não suporto aquela matéria, não suporto o professor, não suporto meu grupo de pesquisa, não suporto meu vizinho, não suporto meus parentes, não suporto aquele irmão que grita, não suporto aquela irmã que fala baixo. Então, suportar tem uma conotação negativa. Mas na palavra que nós lemos, ele vai trazer no original grego, batasto. Eu não sei falar grego, tá? E é basicamente você tomar com as mãos ou você colocar aquele fardo por cima do seu ombro. É como se alguém tivesse aqui com o pé machucado, sem conseguir andar na fraqueza, e você vem e dá esse suporte para aquela pessoa. A gente tem que parar e refletir hoje, você está sendo suporte na vida de quem? Para além de você, para além da sua caminhada. Quem hoje você pode lembrar de sua família, da sua universidade, da onde você está, que você diz assim, não, Deus colocou essa pessoa no meu caminho
para eu suportá-la, para que eu possa oferecer meu ombro, para que eu possa estender a mão na fraqueza, na necessidade dela. E isso é a ideia do para além de nós. A segunda verdade do texto de Romanos 15 é que para além de nós é aprender com Cristo que não agradou a si mesmo. Volta lá, Romanos 15, verso 3 diz assim, olha: pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Isso aí está lá em Salmo 69. Então você se pergunta assim, poxa, eu já tenho minhas lutas, eu já tenho minhas batalhas, por que é que eu vou ainda procurar problema dos outros para eu suportar? Não é possível um negócio desse. Eu não estou nem passando nas minhas provas direito, eu vou ajudar os outros a estudar para a prova dele? Não tem como fazer um negócio desse, né? Vai dizer, não, minha vida já é muito corrida, eu não tenho como fazer isso. E por isso que o apóstolo Paulo ele vai trazer Cristo, porque o Filho de Deus, sendo perfeito, não agradou a si mesmo. Ele se despojou dos seus direitos, das suas prerrogativas, e ele veio para servir. Ele se esvaziou e se tornou servo, ele se submeteu à vontade do Pai, e ele suportou todo o sofrimento para salvar todos nós. Tem outro estudioso da palavra que vai dizer, que é o Warren Wiersbe, ele vai dizer que nenhum sacrifício que eu e você possamos fazer chega perto do que Cristo já fez por nós. Isso tem que ser a sua base de comparação. A gente falou de comparação ontem, não foi? A interessante é que a gente pode se comparar com Deus na palavra. Se você for ler lá 1 de Pedro, no capítulo 1, ele vai dizer assim, olha, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Quando você se compara em santidade com Deus, você está ganhando ou perdendo? Então você vai sempre melhorar. A ideia é essa, porque quando eu me comparo com Cristo, naquilo que Ele fez no Calvário, para aquilo que eu tenho que fazer hoje, é porque eu ainda não fiz nada. Aí você vai lá e vê o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 4. Quem chegar primeiro ganha. Bora lá. Filipenses capítulo 2, versículo 4. A partir do 4. Quem foi? Quem chegou? Ali, ó. Lê, por favor, do 4 até o 8. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses da nação. Seja a mesma atitude que Jesus, embora não considerando ser igual a Deus, era algo que devia negar, mas esvaziou-se a si mesmo e para ser certo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Obrigado. Então, que interessante esse texto de Filipenses 2. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aquele ditado que diz, ela fala, cada um cuida da sua vida, né? Não, o crente é o oposto. Nós somos, de modo santo, nós somos fofoqueiros em relação à vida do outro. Você não, eu quero cuidar da sua vida mesmo. Me conta aí como é que está a sua vida, vai. O que é que eu posso orar pela sua vida? O que é que eu posso ajudar hoje? O que é que eu posso ofertar? De que modo eu posso oferecer suporte para você? O cristianismo é aquele que vai para além de nós. É importante você refletir isso, porque se você observar esse texto, você precisa se fazer a pergunta, por que é que o apóstolo fala dos insultos que Jesus recebeu dos homens, mas ele não fala especificamente da ira de Deus que é colocada sobre Cristo? Porque a ira de Deus, além de ser a lei invisível, não pode ser aplicada a nós hoje do mesmo modo. Mas as injúrias e calúnias, podemos ou não sofrer? Podemos sofrer. E a ideia é essa, se Cristo, sendo quem Ele é, se esvaziou de sua glória para sofrer por mim e por você, por que é que você não pode fazer 10% por algum irmão da sua universidade? Essa é a base de comparação, gente, porque se você for olhar para as pessoas e dizer assim, não, eu vou ajudar, mas aquela ali não gosta de estudar, aquela ali chega atrasada na aula, aquela ali não anota nada, aquela ali escreve resumo no dia que é para entregar o trabalho e ainda usa o chat GPT. Aí fala, não, eu não uso o chat GPT não, eu uso o outro, o chinês que lançou há pouco tempo. Aí, ó, como é o nome? Eu uso o Gemini. Então, você fala assim, essa pessoa não merece minha ajuda. A gente vai observar assim, e quem realmente merece ajuda? Você merece? Eu não mereço. Se você refletir quem realmente é merecedor de algum tipo de suporte da parte de Deus, nós vamos voltar lá para o texto de Romanos 3, que vai dizer o quê? Que todos
pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ninguém merece. Então, se eu vou observar quem é que eu posso ajudar porque merece ou deixa de merecer, eu não estou fazendo exercício de ir além de mim. Eu estou usando a mim mesmo como fruto, dizendo assim, olha, você não está no nível que é digno da minha ajuda. Mas se eu coloco Cristo como prisma para olhar para o outro, eu digo assim, não, aos olhos de Cristo, por causa do que Cristo fez, eu vou cuidar de você. Eu vou ser esse suporte na sua vida. Então a lição que o apóstolo Paulo está trazendo é, se Cristo, sendo santo, se dispôs a tomar o sofrimento na forma dos insultos proferidos contra ele, então nós deveríamos nos dispor a sacrificar apenas um pouco do prazer que temos. Se lembra que o texto de Romanos 15 fala sobre comer e beber, e também dias da semana. Então o que ele está comparando é isso, nós podemos fazer, irmãos, e nós podemos fazer porque aquilo que Cristo pede para nós não é pesado. O que ele pede para nós aqui não é pesado. Eu vou trazer já a penúltima verdade, antes que levante alguma plaquinha para mim de novo ali. É que para irmos além de nós, importa que você entenda que a Escritura foi dada para o nosso ensino. Olha Romanos 15, 4. Vou ler de novo aqui, ó. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, já li, vou ler de novo, que o vento balançou a página aqui. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Pessoal, nós temos o testemunho das Escrituras como exemplo por Cristo. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou um cristão que eu não busco a palavra de Deus como fonte de perseverança, algumas traduções têm paciência e de bom ânimo, o que é que você acaba acontecendo? O oposto. Você para de perseverar e você para de ter bom ânimo, você para de ter paciência, você não consegue mais lidar com gente. É algo que eu percebi em mim mesmo. Teve um tempo que estava difícil conciliar trabalho da faculdade com a igreja local, com o tempo de devocional com Deus. E aí eu estava atendendo as demandas ali da igreja local, atendendo as demandas da faculdade e deixando a oração ali, aquela reza do Pai Nosso, lá no caminho do ônibus já para Lapa. E aí, terminava um texto, lia o versículo do dia, já ia para o outro texto do artigo e tudo mais. Pense que eu passei a odiar tanta gente, você não tem noção. Eu estava odiando os idosinhos do ônibus, eu falava, não é possível, 5 da manhã, 6 da manhã, esses caras estão saindo de casa para quê? Aí você desce na faculdade, você está odiando os caras que estão lá na grama vendendo aquela miçanga, e falar, pelo amor de Deus, vai procurar trabalhar, rapaz. Você vai passar lá de aula, você odeia o professor que fala assim, não é possível que um cara gente ruim desse não podia botar um material bem feito, fazer um slide, o mesmo slide que usa há uma década já. Você odeia os colegas também, que falam assim, não é possível, gente, que nessa turma eu ando com esse bando aqui, eu sou de humanos, então aqui o cara não sabe fazer um ó com um copo direito, mas fica citando autor que ninguém que perguntou nada. E bate um ódio assim, ó. Eu chegava na faculdade, mas aparentemente era um ódio santo. Porque você vai odiando quem realmente merece ser odiado. Falava assim, ó, aquele vai para o inferno, aquele ali está cheio de demônio, aquele ali não aceitou Jesus, está perdido. E você vai ali com aquele espírito condenatório, meu Deus do céu, que quando nos falta o alento da Escritura para nos dar perseverança e bom ânimo, meu irmão, nós viramos amargos. Nos tornamos tal qual escribas e fariseus. Nos tornamos aqueles que estão ali tão aparentemente aproximados de Deus, pelos preceitos religiosos, pela tradição, que nós esquecemos do principal, do exercício da misericórdia, da fé, do amor. E aí é que em Romanos capítulo 15, ele vai trazer o valor das Escrituras para o nosso tempo. E aí o reverendo Hernandes Dias Lopes ele vai dizer que a intenção da Escritura é atual. De Gênesis a Apocalipse. Foi massa que Marcão trouxe isso na sexta, porque não é apenas aquele tempo histórico lá atrás. Segunda verdade sobre a Escritura é que o seu valor é abrangente.
O valor da Escritura não é um valor apenas aplicável ao povo judeu naquele tempo. Terceiro, o enfoque da Escritura é cristológico. Então você vai ver que quando Jesus ressuscita, lá em Lucas 24, no caminho de Emaús, ele vai citar Moisés e os profetas para falar de si próprio. Então você pode perceber Cristo nas Escrituras desde Gênesis. E, não menos importante, a quinta e última verdade é que seu propósito é prático. Aquilo que nós lemos, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós meditamos, nós precisamos ter o entendimento de colocar isso em prática. Não adianta a gente estudar teologia e tudo mais. Eu já passei por essa fase, essa fominha. Assim, não, agora eu quero aprender essas palavras todas aí. A martiologia, pneumatologia, logia de lá, calvinismo daqui, arminianismo de lá. A gente estava conversando ontem lá perto do lago, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, ainda tem o meso, quem é os mais modernos. Não é meso, volta no meio, volta depois. Isso é maravilhoso a gente aprender. Mas tem um ponto que é como é que isso se revela nos nossos relacionamentos, nas nossas interações. De que modo aquilo que você estuda, aquilo que você lê da palavra, aquilo que você aprende no estudo bíblico, no PG, aquilo que você aprende, não, vou estudar lá, Romanos 9, 10 e 11, passado, presente e futuro de Israel, vou estudar, estudar. E aí, meu irmão, eu quero ver quando você bater de frente com uma pessoa que merece ouvir tudo de ruim e você chega lá e vai falar o que para essa pessoa? Como é que você vai suportar essa pessoa? Que mensagem você tem para dar para essa pessoa? Que tipo de reação você vai ter para a pessoa quando você ajudar uma pessoa na faculdade, quando você for instrumento de bênção para a pessoa da faculdade e você depois chegar no outro dia, ela nem olha na sua cara, nem te dá o bom dia? Como é que você vai reagir? É para além de você, é para além de mim, é para além de nós. É como isso se estende através de nós. Estamos no acampamento da Cru Bahia. Vocês hoje puderam ver, talvez alguns não conheciam aqui, Ju. Ju foi a líder antes de nós. E junto com Ju tinha a Lívia também. Mas a gente não consegue lembrar de todos os que vieram antes. A gente sabe que antes de Ju e de Lívia, você vai ter Alex, e ainda tinha Maiara. Mas eu não consigo lembrar mais. E a gente não pode ter a ânsia de querer ser lembrado por aquilo que fizemos ou faremos. Nós não podemos achar que nós estamos aqui para estabelecer um legado no qual o nosso nome seja lembrado. Eu sei que o que a gente está fazendo aqui hoje é histórico, no sentido de que foi dificílimo fazer. Mas eu sei que meu nome vai ser brevemente esquecido, porque só um nome foi dado debaixo dos céus, pelo qual importa que todos nós sejamos salvos. É só o nome dele que precisa ser lembrado. Então, quem hoje vai lembrar de Jesus por meio de você? Vai esquecer de você, vai esquecer do seu rosto, mas não vai esquecer de Cristo por causa daquilo que você está fazendo. Para além de você. Você está disposto a fazer isso? A carregar a carga dos outros, a levar a farda, a suportar as pessoas, a ali aturar a fraqueza delas, a ser instrumento de Cristo e depois ser esquecido para a glória de Deus? Para além de você. E por último, acho que só tem mais 2 ou 3 minutos. Bote o cronômetro aí. Eu estou vendo 3 dedos em pé ali. Bora lá. O último versículo é o 7, que eu quero ler de novo, por favor. Romanos 5, 7. Minha visão de longe é ruim, sabia? Lê para mim, por favor, que está aí. Quanto? Que minuto, é o 7, ó. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Última verdade, para além de nós significa acolhemos uns aos outros como Cristo nos acolheu. É importante que você hoje possa colocar isso em prática, irmãos, entendendo que nós glorificamos a Deus não com disputas, não com batalhas internas, não ali com o jogo do ego, da vaidade, nada disso, irmãos, nem ferindo a comunhão, nem julgando os irmãos. A unidade de sentimento que nós temos que ter, irmãos, primeiro, não é algo natural, tá? Você não pode dizer assim, eu estou a fim de me unir ao meu irmão. Não é natural isso. A gente está no grupo aqui de mais de 50 pessoas, mais de 50 tipos de família, mais de 50 tipos de história. É conviver 2 dias, já deu ou não deu problema? Já deu problema.
O jeito de dormir, o jeito de acordar, o jeito de usar o banheiro, o jeito de comer, o jeito de rir, o jeito de falar, porque nós temos jeitos e jeitos. Então, a unidade não é natural nossa. Por isso que Cristo, lá em João capítulo 17, ele fez essa oração, que é o último versículo que eu vou citar hoje. Abra lá, mas esse aí é o que eu vou ler. João 17, 20. João 17, 20. É importante você lembrar disso. A unidade que nós temos não é natural, não é instintiva nossa ter essa unidade. Olha aí, João 17, 20 e 21. A oração de Jesus diz assim: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então eu quero concluir dizendo isso, que o desafio hoje que você tem é ir além de você. Então olhe ao seu redor, olhe na sua igreja local, olhe na sua universidade, na sua sala de aula, no seu grupo de pesquisa, no seu estágio. Quem é que você hoje pode oferecer esse suporte? Se você é o forte na história do Romanos 15, você vai dizer, não, se eu sou forte é porque eu já estou pronto para ajudar alguém. Amém?